alguns anos atrás, numa época onde ainda existiam videocassetes, havia uma propaganda de uma marca japonesa desses aparelhos, onde aparecia um japonês que não era bem japonês assim, tentando vender um videocassete meio falsificado. E diante da pergunta sobre a garantia que era dada para esse videocassete, a resposta dele era: La garantia sou eu, ou a garantia sou eu mesmo. É inegável que qualquer negócio que se é feito nos dias de hoje é preciso ser feito com garantias. Você precisa apresentar referências, históricos de pagamento, quais foram os negócios que você fez no passado na sua vida, comprovantes de renda, procedência da loja você pesquisa, a procedência da mercadoria que você vai comprar, tudo isso para dar alguma segurança tanto para você quanto para o vendedor, de que o contrato será cumprido ou de que nós não seremos enganados comprando gato por lebre. Os hebreus que receberam a carta que nós estamos estudando estavam com dúvidas sobre seguir ou não a Cristo, se eles deveriam continuar seguindo Jesus. E aparentemente eles conheciam pouco a respeito de Jesus. Ou se eles deveriam voltar às práticas anteriores do judaísmo, o ambiente que eles estavam acostumados, o ambiente que eles estavam familiarizados, confortáveis, e não sofreriam perseguição por causa disso. Com isso, eles queriam saber se valia a pena mesmo trocar aquilo que era certo, aquilo que era confortável, por Jesus. E talvez esse questionamento, essas coisas passem pela cabeça de pessoas nos dias de hoje. Talvez esteja passando pela sua cabeça. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena largar aquilo que eu tenho para seguir a Jesus? Pensando nisso que os irmãos hebreus tinham em mente, o autor aos Hebreus usa essa parte descrita no capítulo 7 para mostrar as diferenças do sacerdócio, do sacerdote segundo a ordem dos levitas, segundo a lei, em comparação com o sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio que eles chamam sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E terminando o capítulo 7 de Hebreus, o tema da nossa mensagem hoje, dentro do nosso grande tema, né, das brasas para chamas no livro de Hebreus, é o seguinte: seguir a Cristo é algo garantido. Seguir a Cristo é algo garantido. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 20. Deixa a sua Bíblia aberta, nós já vamos ler o texto. Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 20. Nesse trecho que vai até o final do capítulo, versículo 28, o escritor de Hebreus nos apresenta 3 garantias de que Cristo de fato é muito melhor do que os sacerdotes judeus, os sacerdotes segundo a lei judaica. E a primeira garantia é que a sua posição, a posição de Cristo como sacerdote, foi dada por juramento. E nós vamos ler os versículos 20 a 22 e vamos falar um pouquinho sobre isso. Versículo 20. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. O versículo 20 nos fala que não foi sem juramento que isso aconteceu. E para lembrarmos o que significa esse isso, nós precisamos olhar para o versículo 19. No versículo 19 diz assim: uma esperança melhor é introduzida, o finalzinho do versículo 19. Uma esperança melhor introduzida pela qual nos aproximamos de Deus. O isso refere-se a essa esperança. Esperança que foi introduzida num segundo momento, num outro momento. Introduzida através do sacerdócio de Cristo. E é através dele nós temos acesso, aproximação de Deus Pai. No versículo 20, nós vemos que, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, Jesus é um sacerdote que foi instituído através de um juramento, de uma declaração.
E mais uma vez o Salmo 110, versículo 4 é citado nesse capítulo, já foi citado em versículos anteriores. E ele diz assim: o Senhor jurou e não mudará, tu és sacerdote para sempre. Nós precisamos entender que o sacerdote levita era colocado naquela posição por uma questão hereditária. Ao nascer na tribo de Levi e pertencer à família correta, todos já sabiam que aquele menino que ainda era pequeno, quando tivesse 30 anos, ele se tornaria um sacerdote. Isso era algo automático. Automaticamente, com 30 anos, ele começava o trabalho sacerdotal. Não havia nenhum tipo de compromisso ou ritual de juramento que ele deveria fazer. Era natural. Simplesmente ele passava a ser sacerdote ao completar 30 anos. Mas o nosso texto diz que, ao contrário disso, Jesus foi feito sacerdote através de um juramento do próprio Deus Pai. Juramento esse que é irrevogável, porque Deus não muda, Deus não vai mudar de opinião, Deus não vai fazer com que aquela verdade que ele disse a respeito de Jesus seja alterada. Aliás, nós podemos lembrar que a palavra de Deus diz muitas coisas nesse sentido a respeito do ministério de Cristo, da obra de Cristo, e que ela foi determinada antes da fundação do mundo. Se você lembrar do texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, diz o seguinte: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Se foi naquele momento, no primeiro século, pertinho, anos anteriores àqueles irmãos estavam vivendo ali, os irmãos que receberam a carta aos Hebreus estavam vivendo, que aconteceu esse momento na história, o momento em que Jesus morreu, o momento em que Jesus de fato executou sua obra sacerdotal, começou a fazer a nossa transformação e consumou na cruz. Isso foi uma declaração, uma decisão do Senhor, que foi feita antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Pedro. A aliança que é construída na obra redentora de Cristo é muito melhor do que a aliança anterior, porque no Filho nós temos garantia baseada na palavra do Pai. E a palavra do Pai não muda, não mudou e não mudará até a eternidade. Podemos confiar plenamente nisso, queridos. Nós não precisamos colocar os nossos olhos, a nossa confiança em mais nada, mas sabendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, porque o Pai o declarou assim, isso é suficiente, isso é uma garantia de que nós podemos confiar e entregar toda a nossa vida nas mãos dele. Mas ainda há uma segunda garantia que temos de que o sacerdócio de Cristo é muito melhor do que o sacerdócio judaico. E essa garantia está no versículo 23 a 25. E ela diz que a sua atuação, a atuação de Jesus como sumo sacerdote é eterna. A atuação de Cristo como sumo sacerdote é eterna. Olha o que diz o versículo 23. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nesses versículos que nós lemos, o autor mostra que os sacerdotes, segundo a lei mosaica, eram em grande número, porque estavam limitados pela morte. E dessa forma, a sua atuação também estava limitada. Esses sacerdotes, obviamente, à medida que morriam, eram trocados. Outros assumiam o lugar deles. E eles não tinham seus ministérios perpetuados. Sendo assim, esse sacerdócio é um sacerdócio inconstante. E nós olhamos na história do povo de Israel no Antigo Testamento, que a vida do povo de adoração, de serviço, de comunhão com Deus, estava muitas vezes vinculada à atuação do sacerdote. Se ele era um sacerdote fiel a Deus,
muitas vezes o povo ia atrás dele. Mas se ele não era, ou estava suscetível à voz da maioria, como foi Arão lá no deserto quando construiu aquele bezerro de ouro, ele ia contrário à forma de adorar ao Senhor. E o povo se afastava do Senhor pela atuação do sacerdote. Mas nós podemos ter confiança plena no sacerdócio de Cristo, porque ele é um sacerdócio cuja a atuação é eterna. O texto nos aponta que em Cristo temos um sacerdócio inalterado, perpétuo, com uma atuação eterna, e por isso, como acrescenta o versículo 25, ele tem uma salvação eficaz. Nós não precisamos ter dúvida sobre a eficácia do sacerdócio de Cristo. Ela vai acontecer, ela é certa. E nós precisamos lembrar também de textos em outras cartas do Novo Testamento em que isso fica muito evidenciado também. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O apóstolo João, na sua primeira carta também, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado, um intercessor, alguém que está junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede também por nós. O próprio autor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 5, diz da posição exaltada que Jesus está à direita do Senhor. Ele está lá exercendo a sua função sacerdotal de interceder ao Pai, junto ao Pai por nós. Temos a garantia que a sua atuação nesse sentido não se interrompe nem por um momento. Você pode confiar que em meio a momentos em que você vai pecar, se desgarrar do Senhor, o Senhor Jesus continuará fazendo o seu trabalho e intercedendo por você, por mim, junto ao Pai. Não duvide nisso nem por um minuto. Confie plenamente nessa certeza, nessa convicção de que o nosso sumo sacerdote tem uma atuação eterna, contínua, como diz o texto que nós lemos, para sempre. Mas ainda nós temos uma terceira garantia de que o sacerdócio de Cristo é muito melhor do que o sacerdócio dos sacerdotes levitas. Isso acontece porque a sua ação é completa. E nós vamos ver isso nos versículos 26 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. Eu não sei como é que você percebeu esse texto ao ler ou ao ouvir, mas esse é um texto incrível. É um texto que nos traz um consolo tremendo. Uma das características do sacerdócio judaico é que todos os sacerdotes que eram da sua ordem, sem exceção, eram pecadores, obviamente. Nenhum deles era livre de pecado. Nenhum deles podia se apresentar diante do Senhor
de qualquer jeito, porque eram pecadores como nós, e por isso, antes de sacrificarem ao povo, era necessário que eles sacrificassem por si mesmos, a fim de que eles pudessem ser perdoados dos seus pecados, para depois poder de alguma forma interceder junto a Deus pelo povo. E é exatamente esse argumento que o autor de Hebreus está usando para dizer que diante da nossa realidade, também pecadora, precisamos de alguém diferente, de alguém que seja santo, de alguém que se abstenha dessa condição de pecador, para que essa ação sacerdotal fosse completa, fosse permanente. Nós vamos entender que aquilo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento era uma sombra, apontava para aquilo que Jesus Cristo fez de forma plena, eficaz, completa. Perceba as características que o autor usa no versículo 26, falando a respeito de que tipo de sacerdote que a gente precisa. Primeiro, precisamos de um sacerdote santo, totalmente sem natureza pecaminosa. Assim como o nosso Deus, o Pai, é santo, perfeitamente santo segundo a lei, segundo os mandamentos do Senhor. Mas quando nós olhamos para essa santidade, que talvez colocássemos numa condição de distância dessa pessoa, só de temor, de medo, afinal nós somos pecadores, tal qual Pedro, ao se deparar com Jesus de uma forma mais direta, diz: Senhor, eu sou pecador, se afasta de mim. E Jesus faz um convite a Pedro, talvez como Isaías, ao adentrar a presença do santo e perceber a sua condição pecaminosa e falar assim: eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e eu vi ao Senhor. A presença do sumo sacerdote santo em nossa vida nos atrai a Ele. Nos mostra que apesar de pecadores nós temos acesso, porque Ele, sendo santo, cumpriu aquilo que nós deveríamos pagar. Ele pode nos representar de uma forma verdadeira diante do Pai. Uma outra característica é que esse sumo sacerdote precisa ser inculpável. E é curioso porque Jesus é inculpável como sacerdote, como sumo sacerdote. Não havia nada do que se falar a respeito dele. Ah, você está pedindo perdão pelos pecados, está representando aquelas pessoas, mas você também tem pecados como ela. Não, Jesus não tinha nada que pudesse ser repreendido, né? Hoje de manhã na EBD estudávamos sobre as características de presbíteros e diáconos. E a primeira característica apresentada tanto em Timóteo como em Tito é que eles devem ser irrepreensíveis. No nosso caso, irrepreensível é alguém que sabe que ao pecar precisa se arrepender e pedir perdão. Jesus é irrepreensível na condição plena dessa palavra. Não há nada que ele possa ser repreendido. Ele não tem culpa nenhuma nele. Ele é o Cordeiro perfeito. Assim como os cordeiros que eram sacrificados pelos nossos pecados, pelos pecados do povo, no Antigo Testamento, eles deveriam ser sem manchas, sem defeitos, não podia ter nenhum tipo de anomalia física. Jesus é perfeito em tudo, como o cordeiro que morreu por nós na cruz do Calvário, levando o nosso pecado sobre ele. Esse sacerdote também tem que ser separado dos pecadores. A ideia aqui não é que ele vai ficar à parte dos pecadores, mas a parte da vida de pecadores. É alguém que não se mistura com a vida de pecado, porque ele vai interceder exatamente por esses. E ele precisa estar à parte disso. Jesus, como humano como nós, assim como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele foi tentado como nós fomos. Hebreus também diz isso no capítulo 4, versículo 15. Entretanto, ele permaneceu sem pecado, à parte do pecado, separado do pecado. O pecado não contamina. E diante disso ele pode nos representar livremente diante de Deus Pai.
E por meio da sua ressurreição e ascensão, ele conquistou o direito de estar junto ao Pai, na sua glória, mais sublime que o céu, como diz o texto aí de Hebreus capítulo 7. Não precisando assim, de forma alguma, oferecer sacrifícios por ele mesmo. Nós somos pecadores, é verdade, mas o nosso sumo sacerdote é santo. Por isso ele é capaz de executar a sua obra de modo completo. A ação de Jesus, ela é diferente da ação que os sacerdotes do Antigo Testamento faziam, porque por mais que eles sacrificassem, eles deveriam sacrificar novamente tempos depois. Aquele sacrifício era limitado. Era limitado porque ele era só apontava para aquilo que Jesus viria fazer na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito, completo, eficaz. E nunca mais seria necessário que sangue de cordeiro fosse derramado por perdão dos pecados, porque o cordeiro perfeito, aquele que João Batista declarou que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue, como sumo sacerdote também, entregando-se a si mesmo ao Senhor, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Não precisamos, de forma alguma, no momento em que nos aproximamos do Pai, duvidar que Cristo realizará a sua obra de forma plena, de interceder por nós e de nos dar o acesso que precisamos ao Pai, o perdão dos pecados que precisamos para adentrar a presença do Pai. E na verdade, nós já temos os pecados perdoados através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós nunca seremos rejeitados pelo Senhor. Ele é tudo o que de fato precisamos. Ele e mais ninguém. Caminhando para o final desse tempo aqui com vocês. Hoje nós vimos que temos garantias claras para descansar em Jesus como nosso sumo sacerdote perfeito. Isso porque sua posição foi dada por um juramento. Esse juramento foi feito pelo Pai. E o Pai não muda. O Pai é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é um Deus imutável. E podemos confiar plenamente na sua palavra. Podemos confiar que aquilo que ele disse a nosso respeito, que em Cristo estaremos perdoados, que em Cristo somos justificados, que o papel de Jesus como sumo sacerdote é suficiente para nos trazer relação com Deus novamente, podemos confiar totalmente nisso. O Pai o disse, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós também vimos como garantia que a sua atuação é eterna. O que Jesus fez por você, fará eternamente à direita do Pai. Para sempre, diz o texto. Podemos confiar e descansar que teremos sempre o perdão dele em nossas vidas. Nós nunca vamos ser rejeitados, porque é para sempre, mas também pela última garantia, porque a ação dele foi completa. Não precisamos de mais nada para termos o perdão do Senhor, senão o acesso que ele dá através do seu sangue derramado na cruz no nosso lugar. Eu quero terminar esse tempo voltando para aquela propaganda que eu citei no início. Se você tiver curiosidade, você pode procurar o vídeo. Mas talvez você esteja na frente de Jesus. Talvez Jesus tentando mostrar para você a sua obra, trazendo você para ele, e você tem dúvidas ainda. Você está perguntando para Jesus e falando, Jesus, mas que garantia que eu tenho de que de fato eu vou ser salvo? Que garantia que eu tenho? Que garantia que eu tenho que eu vou ser perdoado dos meus pecados? A frase que aquele vendedor japonês da propaganda disse é a mesma frase que Jesus dirá para você. La garantia sou eu. A garantia de Jesus sou eu.
Ele é a nossa garantia. Nós não precisamos de outra garantia. Ele é tudo. Ele é nosso sumo sacerdote, o cordeiro que foi entregue em nosso favor. Por isso, confie plenamente na obra do nosso eterno sumo sacerdote. E que nós possamos fazer como o salmista do Salmo 66, o texto que o pastor Carlos leu no início do culto. Você possa anunciar: venham, ouçam o que Jesus fez por mim.